Om Shanti, Namastê, aqui é o professor Afonso, chegando com a nossa 16ª e penúltima aula do nosso curso de Yoga. Hoje nós vamos falar do penúltimo passo, do sétimo passo, que é o passo conhecido como Dhyana. A palavra Dhyana, ela significa meditação. E antes de falar sobre meditação em si, eu gostaria de conversar algumas coisinhas, já que a gente está quase finalizando esse curso. Se a gente chegou até aqui, provavelmente você é um praticante de yoga, pratica asanas, você está aqui buscando conhecimento, tentando aprender coisas novas para você. E se você está aqui, né, já assistiu 15 aulas, chegou na aula 16, é porque esse conteúdo está fazendo alguma diferença para você, né? Então, antes da gente falar mesmo sobre meditação, eu queria que você pensasse um pouquinho se você já escutou falar a expressão você colhe o que você planta. Provavelmente sim, né? Isso acontece muito com o yoga. Quando a gente faz umas posturas, faz umas aulas de asanas, por exemplo, com certeza absoluta, você começa a reconhecer alguns benefícios. Mas, conforme eu falei na aula sobre asanas, para a gente colher o máximo do que o yoga pode nos ofertar, a gente precisa viver um estilo de vida. A gente precisa viver essa filosofia que é o yoga. Essa filosofia, esse estilo de vida, ele abrange o nosso corpo físico, mas abrange a nossa mente e abrange a nossa alma. A gente está aprendendo isso aqui agora nesse curso teórico, né? Os asanas, as posturas do yoga são excelentes para a gente começar, para a gente ser introduzido nessa prática. Eu até falei para vocês, muita gente vem por causa disso, combinadas, por exemplo, com uma boa dieta, uma alimentação correta, as posturas, os asanas do yoga, eles vão tomar conta de 80% do nosso bem-estar físico e também vão ter um efeito positivo na nossa saúde emocional. Os outros 20% viria aí de um sono correto, ter uma vida familiar feliz e, claro, alimentação, conforme eu já falei. Mas a gente precisa pensar que além dos benefícios básicos da gente ter um corpo saudável, a prática dos asanas, a prática física do yoga, pode nos ajudar a continuar a explorar um potencial mental, um potencial espiritual que a gente tem. Nós temos esse potencial. Na verdade, um corpo saudável, um corpo vigoroso é a melhor base para a meditação. E a meditação, que é esse passo chamado Dhyana, que é o sétimo passo do Ashtanga Yoga, é o auge do yoga. A gente pratica asanas, a gente pratica posturas, a gente pratica pratyahara, a gente pratica dharana, a gente pratica yama, niyama para meditar, para chegar nesse passo de dhyana. Você já tentou meditar, por exemplo, quando você está com o nariz entupido? Ou quando você está resfriado? Ou quando você está com febre? Quando você está com alguma dor nas costas, por exemplo? A dor, o desconforto pode acabar atrapalhando e até impossibilitando a prática meditativa, porque não vai contribuir, né? Quando você está com dor, você está com desconforto, você não vai ter uma mente relaxada. E é isso que a gente precisa para a gente chegar nesse passo de dhyana. Então a gente observa e quando a gente vem lá do primeiro passo, a gente está cuidando dos outros, a gente está cuidando do mundo, a gente está cuidando da gente mesmo e depois a gente tem a possibilidade de ir aprofundando à medida que os passos vão passando até a gente ter uma mente mais tranquila, mais relaxada, para a gente chegar nesse passo de dhyana. E muitas pessoas não vão conseguir realizar esse passo de dhyana. Exatamente porque se perdem apenas na parte física. Então, dhyana, a meditação, é o auge do yoga, é o que a gente precisa fazer. Assim como você se organiza para sentar e praticar asanas, ou ficar em pé no seu tapetinho, se alongar, fazer saudação ao sol, você precisa se organizar para a meditação. E é sobre isso que a gente precisa conversar mesmo nesse passo de dhyana. A meditação, ela é um
um estado, um processo mental que precisa envolver a sua atenção focada, né? A gente já falou um pouquinho sobre a concentração, dharana, mas uma consciência tranquila, uma plena atenção. Muitas pessoas pensam que meditar é você não pensar em nada. Isso pode ser mesmo um tipo de meditação, mas muito avançada. Mas para quem é iniciante na prática meditativa, basta que você perceba os seus pensamentos. Perceba o que surge mesmo na sua tela mental. Isso é praticar meditação. É desenvolver um estado meditativo. Você se tornar consciente. Você ser uma pessoa atenciosa com o que está acontecendo na sua vida. Por isso que a gente fala que você pode meditar lavando um copo. Você pode meditar na fila do banco. Você pode meditar sentadinho numa sala, num templo ou no meio da natureza. Você pode meditar dançando. Você pode meditar fazendo amor. Você entende isso? Você pode meditar cantando, estudando. Basta que você faça com que a meditação seja um estado para você. É muito importante aquele momento que você se senta com a coluna alinhada, em uma das posturas firmes e confortáveis, conforme a gente já aprendeu aqui no curso. Fecha os olhos, se conecta, mas você precisa levar isso para fora do seu tapetinho. Estar presente, estar consciente. Então existem muitas formas, muitos estilos de meditação. Nós temos as meditações dinâmicas, onde você dança, canta, grita. Temos as meditações como o Zazen, onde você fica sentadinho com os olhos abertos, olhando para a parede branca, sentado num zafu. Nós temos as meditações tântricas, onde você senta com a coluna alinhada, posiciona suas mãos no mudra, concentra em um chakra, entoa um mantra. Ou seja, existem muitas formas de meditação e é importante você conhecê-las para você ver qual funciona melhor para você. Eu vou recomendar um livro que chama O Livro dos Segredos. Não, desculpa, não é o Livro dos Segredos, não. O livro Orange é o livro do Osho. Então eu vou deixar aqui, ó. Ele traz muitas meditações, tanto as dinâmicas quanto as mais tradicionais, para que você experimente e escolha uma para você praticar. Não há desculpa, eu não consigo, ou essa meditação. Não, existem muitas técnicas e você precisa escolher a que você se sente bem. A meditação permite, por exemplo, se você leva isso para fora do tapete, e como uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais atenciosa, uma pessoa mais consciente, você pode prestar atenção em qualquer momento do seu dia. Agora, por exemplo, você pode observar qual é a sua sensação corporal, como é que está a sua respiração, por exemplo, agora. Uma localização corporal, por exemplo, quando você medita sobre os 7 chakras. Então você direciona a sua atenção para 2 dedos abaixo do umbigo, por exemplo. Direciona a sua atenção para o centro do peito, por exemplo. Uma ação, comer, andar, dançar, lavar louça, igual eu já falei aqui. Objeto físico, você pode meditar numa mandala, na chama de uma vela, se você nunca praticou, é uma meditação que eu gosto muito. Você concentra o seu olhar na chama de uma velinha. Um mantra, um pensamento, uma ideia de paz, de compaixão, de amor, a visualização de uma luz, do vazio, pode ser até de uma divindade, por exemplo, né? Você se concentrar naquele símbolo. Mas o importante é você praticar, você desenvolver em você a consciência meditativa e levar a meditação para o seu dia, porque é isso que vai mudar você. É isso que vai fazer você ser uma pessoa ainda melhor e que vai aproximar você ainda mais do ser divino que você é. Não que você se afaste em algum momento, porque quando você tem a mente meditativa, você não esquece da divindade, porque você vê a divindade em tudo, inclusive em você. Esse é um assunto que a gente vai conversar amanhã no último passo. Mas hoje então,
antes de finalizar sobre dhyana, né? Dhyana, o que significa? Você lembra? Meditação. Eu gostaria de deixar algumas dicas para você desenvolver mais a sua técnica meditativa, independente da técnica que você escolha, que é apropriada para você. Agora que a gente já falou sobre a importância, né, o tanto que é importante você adotar um estilo de vida yogi, e esse estilo ele inclui a meditação, eu vou deixar algumas dicas aqui para você intensificar se você ainda não medita, tá? Primeira coisa que você precisa pensar para você colocar a meditação de vez na sua vida é que a prática precisa ser regular. Você precisa meditar todos os dias. Se não for possível, claro, pelo menos algumas vezes na semana para começar. Outro ponto é que você precisa cultivar uma motivação. As pessoas, elas meditam por todos os tipos de motivo. Por exemplo, saúde, plenitude, buscando paz de espírito, clareza, crescimento espiritual. Tenta deixar claro para você o que você está buscando. Para que você senta para meditar? A melhor motivação para meditação, com a prática de yoga, é você viver o seu potencial inteiro. Beneficiar até as outras pessoas pelas conquistas que você vai conseguir na meditação. Mais uma dica, medite sempre no mesmo horário. Aproveita o fato que o seu corpo, sua mente, é uma criatura com hábitos. Você é uma pessoa de hábitos. Eu recebi mensagem esses dias de uma pessoa falando assim, eu não tenho nenhuma disciplina. Você tem disciplina. Observe seu intestino, ele geralmente funciona no mesmo horário. Você não acorda, você não escova os dentes quando você acorda, você não toma banho todo dia. Ou seja, você é uma pessoa disciplinada. Nós somos seres de hábitos. Se você começar a meditar todos os dias no mesmo horário, vai ficar cada vez mais fácil e prazeroso. Uma outra dica é você meditar sempre no mesmo lugar. Escolher o mesmo lugar pela mesma razão que você escolhe o horário. O nosso corpo, a nossa mente, eles gostam do que é familiar. Então use esse fato a seu favor. Prepara um cantinho na sua casa ou no seu trabalho. Fala assim, aqui é o meu cantinho de meditação. Esse é um lugar que é sagrado para mim, que é onde eu encontro a minha divindade. Então eu vou sentar ali durante 2 minutinhos na minha casa. Eu mudo de casa, né? Igual o cigano, né? Eu gosto sempre de ter um altarzinho. A primeira coisa quando eu mudo de casa é, onde que vai ficar o meu altar? Aí eu vou lá no meu altar e coloco as coisas que eu gosto, um sininho, uma imagem que eu gosto, uma velinha, a minha cadeirinha de meditação, uma caixinha de incensos, entende? São as coisas que eu gosto, que fazem sentido para mim. Cria um espaço na sua casa. Pensa que você é hábito, o seu corpo gosta de hábito, então utilize isso a seu favor. Escolha uma postura apropriada para a meditação. Faça essa postura corretamente. Os Yoga Sutras de Patanjali, aliás, eu já recebi mensagens de pessoas aqui que depois começaram a fazer esse curso, estão lendo o livro dos Yoga Sutras de Patanjali. É uma leitura que não é muito fácil, mas você encontra ela comentada. Ela fala sobre as posturas de meditação. A palavra asana, lembra que a gente aprendeu? Sentar com conforto. Então, escolha uma postura que para você é confortável. E se você não consegue sentar no chão, com a coluna alinhada, para meditar por 2 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o tempo que você escolhe, senta na cadeira. Não tem problema. Mas busque uma postura que para você é confortável, para que a meditação seja algo prazeroso. Escolha uma técnica de meditação, e fique com ela. Você pode experimentar várias técnicas, não tem problema, até você escolher a que faz mais sentido para você. E a partir do momento que você escolheu essa, lembra, corpo, mente gosta de hábito. Então habitue-se a repetir a mesma meditação, porque é a repetição que vai trazer os benefícios da prática para você. Outra dica, comece com sessões curtas. Não começa meditando 40 minutos, vai ser difícil, vai ser complicado. Então, começa meditando 2, 3, isso vai começar a ser prazeroso, aí você aumenta para 5, aumenta para 10, aumenta para 20, para 30, e daqui a pouco você está no estado meditativo. Mas começa devagar, vai devagar, sabe? Deixa a sua mente se acostumar, deixa o corpo se acostumar. Sempre busque um local, tudo bem, pode ter barulho externo,
mas um local que você sinta que é seguro para você. E tente não colocar muita expectativa também, sabe? Às vezes a gente vai entrar na meditação com o desejo de crescer espiritualmente, se beneficiar com essa experiência, com os benefícios. São coisas que realmente a gente quer, né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas quando que isso vai acontecer? Calma. Faça com que a sua meditação seja algo maravilhoso, agradável, sem expectativa. Procure se preparar para a sua meditação. Eu gosto, por exemplo, de tomar um banho. Eu gosto de meditar depois do banho, que eu sinto que o meu corpo está mais puro, né? Eu já falei com vocês sobre isso aqui, né? E sempre que você terminar a sua sessão de meditação, mesmo que seja 2, 3 horas, 10 minutos, 1 minuto, procure incorporar a experiência de estar sentado com a coluna alinhada, a respiração consciente durante o resto do seu dia, porque essa é uma maneira de você carregar a meditação para o restante da sua vida, dos anos que você ainda tem pela frente, que podem ser maravilhosos. Então, gente, pensa isso. Uma árvore, ela não cresce da noite para o dia. E no caminho do yoga, nenhum esforço que você fizer vai ser desperdiçado. Então, tenta não desistir se você achar que a sua meditação não é como você imagina que deveria ser. Mesmo depois de 2 meses, 3 meses, sabe? Não tome decisões precipitadas que a meditação não está funcionando ou que a técnica que você escolheu, que você sentiu prazer, não é eficaz. É ao contrário. Você consegue entender? Observe que cada esforço com relação à meditação conta e dá resultado. Então esse é o nosso penúltimo passo dos 8 passos do Ashtanga Yoga. Eu espero que você esteja gostando e que você tenha aprendido muita coisa, esteja aprendendo ainda, porque nós ainda temos a nossa última aula, que nós vamos falar sobre Samadhi, sobre iluminação. Eu espero de verdade que esse curso esteja despertando em você alguma coisa para mudar a sua vida, mudar a sua prática. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu só te peço para clicar no joinha aqui, compartilhar esse vídeo com as outras pessoas e deixar os seus comentários, porque isso é muito importante para mim. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos amanhã para o último passo. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Om Shanti. Namastê. A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses 10 meses nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo de uma forma bem organizada para que você tenha o melhor aprendizado. Quando a gente faz o curso de formação da Casa Shanti, a gente aprende que yoga é uma filosofia de vida e não importa o seu peso, a sua idade, você aprende a respeitar os seus limites, a olhar de forma diferente para o corpo. Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas, além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download e poder ir estudando durante os 10 meses de formação.